Era uma terça-feira comum quando minha vida mudou completamente. Augusto, meu marido de muitos anos, simplesmente desapareceu sem deixar qualquer pista. Não houve briga, nem uma palavra sobre ele querer partir. Um dia éramos uma família, e no outro, ele havia sumido. A confusão tomou conta de mim, e a dor foi imediata. Meu nome é Bianca, e naquela tarde, cheguei em casa depois do trabalho, preparei o jantar como fazia todos os dias, esperando que Augusto aparecesse. Liguei para ele várias vezes, mas todas as chamadas caíam na caixa postal. As mensagens de texto que enviei também não foram entregues. Sua última atividade nas redes sociais havia sido 12 horas antes. O pânico começou a tomar conta de mim, mas tentei manter a calma, imaginando que ele estava sem sinal ou sem bateria. Conforme a noite avançava e Augusto não voltava, meu desespero aumentou. Liguei para o trabalho dele e fiquei sabendo que ele não havia aparecido naquele dia. Entrei em contato com amigos e parentes, mas ninguém sabia de nada. Foi aí que a realidade começou a me atingir. Algo estava errado, muito errado. Eu tinha nossa filha de 5 anos, Fernanda, para cuidar, e não sabia o que fazer. No dia seguinte, registrei um boletim de ocorrência de desaparecimento. Os policiais foram prestativos e me mostraram imagens de vítimas de acidentes nas últimas 48 horas, mas não havia nenhum sinal de Augusto. Eu estava devastada e começava a perder as esperanças. Meus pais vieram me ajudar, mas eu ainda estava em choque, tentando segurar as pontas para nossa filha, que não entendia o que estava acontecendo. 2 dias após o desaparecimento, recebi uma ligação da polícia. Haviam encontrado o corpo de um homem morto em um moinho abandonado, e a descrição física dele correspondia à de Augusto. Meu mundo parou naquele momento. Fui levada ao necrotério para identificar o corpo. O caminho até lá parecia interminável, e eu só conseguia rezar para que aquele corpo não fosse o do meu marido. Quando finalmente cheguei, meu coração batia tão forte que pensei que iria desmaiar. Ao ver o corpo, a sensação de alívio foi tão intensa que quase desabei no chão. Não era Augusto. Mas o que deveria ter sido um momento de alívio trouxe consigo um novo tormento. A pergunta, onde ele está, continuava sem resposta. Os dias após o desaparecimento de Augusto foram um verdadeiro pesadelo. Eu não sabia por onde começar a procurar, então fiz o que pude. Postei nas redes sociais, implorei para que qualquer um que tivesse alguma informação entrasse em contato. Imprimi cartazes de desaparecido com a foto dele e espalhei pela cidade. Meu sogro e minha sogra também se mobilizaram, procurando por Augusto em todos os lugares possíveis. Contataram parentes distantes, amigos antigos, qualquer pessoa que pudesse ter algum indício de onde ele estava. A polícia continuava sem pistas, e eu me via mergulhando cada vez mais em um abismo de desespero. Minha mente estava acelerada com pensamentos negativos. E se ele sofreu um acidente? E se morreu? Foi sequestrado? Abandono foi a última coisa que passou pela minha cabeça. A ida ao necrotério, embora tenha me dado alívio momentâneo, também me fez questionar se Augusto estava em algum lugar, ferido, sem conseguir voltar para casa. Quando esse tipo de coisa acontece, as pessoas até demonstram simpatia na sua frente, mas por trás, questionam suas ações. Muitas vezes, ouvi sussurros como: Deus sabe o que o levou a fazer isso, ou nunca se sabe o que realmente aconteceu entre eles. Esses comentários me atingiram profundamente, me jogando em um ciclo de autossabotagem. Revi mentalmente todas as conversas que tivemos nos dias antes do desaparecimento, mas não conseguia encontrar nenhuma resposta. A angústia me consumia cada vez mais, enquanto nossa busca incessante continuava sem qualquer sucesso. Os meses foram passando, e a busca por Augusto não trouxe nenhuma novidade. Cada dia que passava sem notícias dele era uma nova dose de realidade que eu precisava engolir. Não foi uma decisão consciente, mas aos poucos, fui aceitando que ele talvez nunca mais voltasse. A incerteza me corroía por dentro, mas eu tinha nossa filha para cuidar. Ela precisava de mim. Voltei ao trabalho após 2 meses de afastamento. A empresa foi compreensiva, mas eu sabia que não poderia continuar naquela bolha de luto e negação para sempre. Minha filha dependia de mim,
e a vida, por mais cruel que fosse, não parava. Cada esquina da nossa casa me lembrava de Augusto. Desde o lugar onde ele sempre deixava os sapatos até o sorriso que ele costumava me dar ao final de um dia longo. Era insuportável viver ali, então tomei a difícil decisão de nos mudar para uma casa menor. Não só porque aquela casa já não fazia sentido sem ele, mas também porque as contas estavam se acumulando, e eu precisava reestruturar nossa vida. Apesar de estar fisicamente presente no trabalho e tentando ser uma boa mãe, as lembranças me atormentavam. Onde ele está? O que aconteceu? Essas perguntas ecoavam na minha mente sem parar. Cada noite era uma batalha interna, tentando encontrar respostas que nunca vinham. Desde o dia em que Augusto desapareceu, seus pais foram um pilar de apoio para mim e para nossa filha, Fernanda. Mesmo enfrentando sua própria dor e incerteza, eles não hesitaram em estar presentes em cada momento difícil, nos ajudando emocionalmente e nos oferecendo um suporte que eu nunca teria esperado. A proximidade deles foi essencial para que eu conseguisse lidar com tudo o que estava acontecendo, especialmente nos dias em que parecia que o mundo estava desabando sobre mim. Algum tempo depois, em uma visita marcada pela preocupação e pelo carinho que sempre demonstraram, eles compartilharam comigo uma decisão que mudaria completamente nossa situação. Disseram que haviam vendido uma das propriedades mais importantes da família. Eu sabia o quanto aquele lugar tinha significado para eles, e ouvir que haviam feito isso pensando no futuro da neta me tocou profundamente. Quando explicaram que o dinheiro da venda era para garantir a segurança financeira de Fernanda, eu me senti um tanto sem graça. Sabia o quanto aquela propriedade tinha valor sentimental para eles e me incomodava aceitar algo tão precioso. No entanto, eles insistiram. Disseram que aquela propriedade fazia parte da herança de Augusto, algo que ele teria deixado para a filha de qualquer forma, e que, portanto, era um direito de Fernanda. Eles queriam garantir que nada faltasse para ela e que seu futuro estivesse seguro, especialmente diante da ausência cada vez mais definitiva de Augusto. Com essas palavras, aceitei. Por mais que a decisão me deixasse desconfortável no início, eu sabia que esse dinheiro ajudaria imensamente, pois eu estava passando por dificuldades financeiras. A estabilidade que ele nos proporcionaria era algo que eu jamais poderia alcançar sozinha. O dinheiro nos permitiu reestruturar nossas vidas. Pude investir no futuro de nossa filha e, finalmente, comprar uma casa. Algo que eu e Augusto nunca conseguimos realizar, pois sempre moramos de aluguel. Agora, com essa ajuda, pude adquirir uma casa. O gesto generoso dos pais de Augusto nos trouxe uma sensação de segurança que eu não imaginava possível. Mesmo assim, aquela ajuda vinha com um misto de gratidão e tristeza. Por mais que o apoio deles fosse valioso, nada poderia preencher o vazio deixado pela ausência de Augusto. Os pais de Augusto foram mais do que uma simples família para mim, eles foram a âncora que me manteve firme quando tudo parecia desmoronar. Após 2 anos de incerteza e silêncio, minha vida e a de Fernanda, minha filha, começavam a voltar aos trilhos. Estávamos construindo uma nova rotina, deixando o passado para trás. Mas, em uma manhã qualquer, ouvi batidas na porta. Ao abrir, fiquei paralisada. Não sei como ele conseguiu o nosso novo endereço, mas Augusto estava ali, parado, na minha frente. No primeiro momento, senti uma onda de felicidade. Não consegui conter o alívio de vê-lo vivo, depois de todo o sofrimento e as noites sem dormir, me perguntando o que havia acontecido. Abracei-o forte, tentando processar que ele realmente estava de volta. Mas, logo em seguida, notei algo que me fez congelar, ele segurava um bebê nos braços. Minha alegria desapareceu instantaneamente. Meu coração disparou, mas dessa vez não por alívio, e sim por medo e confusão. Como ele poderia simplesmente reaparecer depois de 2 anos, com uma criança? O que aquilo significava? Augusto percebeu a mudança na minha expressão e, antes que eu dissesse qualquer coisa, começou a falar rapidamente, tentando explicar o que havia acontecido. Ele me contou que, pouco antes de desaparecer, havia se envolvido com uma colega de trabalho. O caso durou por 2 anos e resultou naquele bebê que ele agora carregava. Ele confessou que, quando a amante engravidou, ela o pressionou a abandonar tudo, eu, nossa filha e a vida que ele conhecia,
para fugir com ela. Ao invés de enfrentar as consequências e me contar a verdade, ele optou pela saída mais covarde: desaparecer sem deixar rastros. Agora, a amante havia deixado Augusto e o bebê para trás, e ele não tinha para onde ir, nem quem o ajudasse. A mistura de emoções dentro de mim era esmagadora. Primeiro, a felicidade de vê-lo vivo, depois, a mágoa e a traição, e agora a incredulidade diante daquela criança, fruto de um relacionamento extraconjugal. Ele realmente esperava que eu o perdoasse? Que eu aceitasse o bebê, fruto da traição mais dolorosa que já vivi? Antes que pudesse controlar minha raiva, eu o mandei embora. Disse a ele, com toda a firmeza que encontrei, que ele não fazia mais parte da minha vida. E que aquele bebê, por mais inocente que fosse, não era minha responsabilidade. Fechei a porta com força, tentando entender o que acabará de acontecer. Mas Augusto não desistiu. Continuou batendo e implorando do lado de fora, dizendo que tudo tinha sido um erro, que queria uma segunda chance. Ele teve a audácia de dizer que aquela era a oportunidade de termos a família que ele sempre sonhou: 2 filhos, uma menina e um menino. Suas palavras me atingiram, mas não como ele esperava. Eu queria 2 filhos, sim, mas esse menino não é meu, gritei de volta, com a voz falhando de raiva. Você fez suas escolhas. Não vou consertar seus erros. Ele então começou a me acusar de ser impiedosa com uma alma inocente, dizendo que eu estava punindo o bebê pelos erros dele. Ele me chamou de hipócrita, insinuando que, por me considerar uma pessoa religiosa, eu deveria acolher a criança. Suas palavras e o choro do bebê quase partiram meu coração, mas eu sabia que não podia ceder. Saia daqui, ou eu chamo a polícia. Gritei. E vou te processar por negligência e abandono da nossa filha. Diante da ameaça, Augusto foi embora. Logo após Augusto ir embora, já sabia o que ele faria. Liguei para seus pais, certa de que ele os procuraria em busca de apoio. E foi exatamente o que aconteceu. Pouco tempo depois, ele voltou à casa deles, chorando e implorando perdão. Queria o apoio que acreditava ainda ter. Mas, dessa vez, seus pais estavam decididos. Depois de tudo o que ele fez, das escolhas egoístas e dos anos de abandono, eles também não estavam mais dispostos a ajudá-lo. A paciência deles havia se esgotado. Desesperado, Augusto então decidiu apelar para o dinheiro que acreditava ser seu por direito. Ele exigiu a parte da herança que julgava ser sua. Para ele, aquele dinheiro seria a solução para todos os seus problemas. Mas, ao descobrir que seus pais haviam destinado a herança a mim, para garantir o futuro de Fernanda, sua raiva tomou conta. Sem pensar 2 vezes, ele veio direto à minha porta, não pedindo desculpas, mas exigindo o que, em sua mente, ainda lhe pertencia. Como você pôde aceitar a minha herança? Ele gritou, com a voz carregada de amargura. Manipulou meus pais para ficarem do seu lado, não foi? Esse dinheiro é meu, e você sabe disso. Eu o encarei, mal acreditando nas palavras que saíam de sua boca. Como ele podia ser tão egoísta? Ignorar tudo o que havia nos feito e aparecer agora, exigindo algo que seus próprios pais decidiram destinar à neta? Respirei fundo e, tentando manter a calma, expliquei que seus pais tomaram aquela decisão por conta própria, preocupados com Fernanda, já que ele nos havia abandonado. Mas Augusto não queria ouvir. A raiva e a frustração de ver seus planos desmoronarem o cegavam para a realidade. Furioso, ele voltou para os pais, exigindo que revertessem a situação e devolvessem o dinheiro a ele. Suas palavras eram cheias de desespero, quase implorando por uma solução. Mas seus pais, que já haviam feito o que podiam por ele, estavam irredutíveis. Eles explicaram que o dinheiro agora estava em meu nome, como guardiã de Fernanda, até que ela atingisse a maioridade. Tudo foi feito para garantir a segurança e o futuro da neta. Não há nada que possamos fazer, disseram seus pais. Essa decisão foi tomada para o bem de Fernanda, e não pode ser desfeita. A decepção nos olhos de Augusto foi evidente, mas ele não aceitou a realidade. Em vez disso, procurou um advogado, acreditando que poderia recuperar o dinheiro. Quando apresentou o caso, no entanto,
o advogado foi direto. Augusto, você esteve desaparecido por 2 anos, sem qualquer contato com sua família. Legalmente, seus pais tomaram a decisão correta ao destinar a herança para sua filha, sob os cuidados da mãe dela, que é sua guardiã legal. A lei prioriza a segurança da criança, explicou o advogado, sem rodeios. Augusto tentou argumentar, dizendo que tinha direito ao dinheiro, mas o advogado foi firme. Você perdeu seus direitos quando abandonou sua família. Reverter essa situação agora é praticamente impossível. Essas palavras deixaram Augusto sem chão. Nem mesmo a justiça estava ao seu alcance. Foi naquele momento que ele finalmente começou a perceber que havia perdido o controle sobre sua própria vida. Ele estava sozinho, sem o apoio dos pais e sem o dinheiro que tanto esperava. Enquanto isso, minha prioridade era clara: proteger Fernanda e garantir o futuro que ele não pôde dar a ela. Depois de nosso último encontro, Augusto ficou por 1 mês na casa dos pais com o bebê. Durante esse tempo, ele tentava, sem muita motivação, encontrar um trabalho ou decidir qual seria seu próximo passo. Mas, como esperado, após algumas semanas, ele desapareceu novamente. Desta vez, ele deixou uma carta para os pais, dizendo: já que vocês deram minha herança para minha filha, o futuro do meu filho está em suas mãos. Foi como reviver o mesmo pesadelo, só que agora os pais de Augusto ficaram com a responsabilidade de criar uma criança que nunca esperaram ou desejaram cuidar. Os pais de Augusto ficaram devastados, não apenas pelo desaparecimento do filho, mas também pela dura realidade de terem que cuidar de um bebê. O pai de Augusto já tinha mais de 70 anos, e a mãe, perto dos 65, ambos envelhecidos e com a saúde debilitada. Quando souberam do novo abandono, choraram como nunca. Eles me contaram a situação entre lágrimas, claramente sobrecarregados pela ideia de criar um bebê na idade e nas condições físicas em que se encontravam. Apesar dos esforços, eles tentaram de tudo para localizar Augusto. Entraram em contato com conhecidos e buscaram ajuda nas redes sociais, mas, como sempre, Augusto havia desaparecido sem deixar rastros. Ele dominava a arte de sumir quando as coisas ficavam difíceis. Quando ouvi a notícia de que Augusto havia desaparecido novamente, uma parte de mim não se surpreendeu. Era típico dele fugir quando as coisas ficavam difíceis. Mas o que realmente me tocou profundamente foi o fato de ele ter deixado seu próprio filho para trás, mais uma vez. Uma criança inocente, abandonada pelos pais, sem mãe e sem pai, agora nas mãos de avós que já não tinham condições de cuidar dele. Passei muito tempo em silêncio, refletindo sobre tudo, especialmente a respeito do bebê. Ele não tinha culpa de nada, mas estava preso em meio ao caos das escolhas dos pais. A mistura de tristeza e compaixão que senti por aquela criança era intensa. Eu sabia que ele merecia uma vida melhor, mas também entendia que não era minha responsabilidade corrigir os erros de Augusto. Apesar do aperto no coração, deixei claro para mim mesma que seguir em frente era a única opção. Já havia lutado demais para reconstruir minha vida e garantir um futuro para Fernanda. Não podia carregar o peso das escolhas de Augusto. Ele traçou o próprio destino, e agora enfrentava as consequências. Embora fosse doloroso, sabia que não podia salvar a todos. O bebê, por mais inocente que fosse, não era minha responsabilidade, e eu não permitiria que o passado de Augusto bloqueasse meu caminho. Minha prioridade era proteger Fernanda e assegurar seu futuro. Não havia mais espaço para olhar para trás. Meu foco era seguir em frente, sem Augusto e sem os fantasmas do passado. Alguns meses após o desaparecimento de Augusto, seus pais, sobrecarregados com a responsabilidade de cuidar do bebê, entraram em contato com pessoas da antiga rede social da amante, buscando ajuda. A notícia de que Augusto havia abandonado o bebê começou a se espalhar, e foi assim que a ex-amante soube que o filho deles havia sido deixado para trás. Furiosa, ela voltou, mas não apenas para buscar o bebê. Sua indignação com o abandono do filho foi tanta que decidiu responsabilizar Augusto legalmente. Ela entrou com uma ação judicial contra ele, acusando-o de negligência e abandono. Por mais que ela também tivesse deixado o bebê antes, agora queria justiça e fazer com que Augusto enfrentasse as consequências de seus atos. O processo judicial foi instaurado,
e Augusto, que havia fugido das responsabilidades por tanto tempo, não conseguiu mais se esconder. Ele foi formalmente acusado de abandono infantil e negligência. As repercussões foram sérias, e as penalidades financeiras impostas eram pesadas. Ele foi condenado a pagar uma alta quantia de pensão alimentícia para o filho que havia deixado com seus pais. Além das acusações civis, as autoridades também se envolveram, já que Augusto não cumpria nem os requisitos básicos da paternidade. Com um histórico de abandono e negligência, o tribunal não pegou leve com ele. A situação financeira de Augusto se desmoronou completamente. Sem o apoio dos pais, que cortaram relações com ele, e sem herança para recorrer, ele ficou sem dinheiro e não conseguiu encontrar um emprego estável após as audiências judiciais. As despesas legais e os pagamentos de pensão o afundaram ainda mais em dívidas. Eu acompanhei todo o processo de longe, sem me envolver diretamente, mas com uma mistura de sentimentos. Por um lado, senti alívio ao ver que Augusto finalmente estava sendo responsabilizado por suas escolhas e pelos danos que causou. Por outro, havia uma tristeza ao ver o desfecho de uma história que, um dia, tinha sido construída em torno de amor e família. Era difícil não sentir algo ao ver a pessoa que conheci tão bem afundar sob o peso das consequências de suas próprias decisões. Ainda assim, eu sabia que esse era o único desfecho possível para Augusto. Ele fez suas escolhas, e agora estava pagando o preço. Para mim, o processo judicial simbolizava o fim definitivo de um ciclo, e com isso, eu finalmente pude seguir em frente, sabendo que Fernanda e eu estávamos livres da sombra de Augusto. Minha filha e eu estamos indo muito bem. Fernanda já não quer ver o pai, e eu entendo por quê. Ela me viu chorando tantas noites, lutando com a dor e a incerteza. Quando Augusto finalmente apareceu na nossa porta, não foi para se desculpar, mas para me acusar de aceitar o dinheiro dos pais dele. Fernanda presenciou tudo isso e acabou desenvolvendo medo dele. Eu prometi a ela que ele nunca mais chegaria perto de nós, e desde então, ela se adaptou à vida sem o pai. Ver como ela está prosperando me enche de orgulho. Construímos uma vida sólida juntas, e não vou permitir que Augusto ou qualquer drama dele nos afete novamente. Às vezes, penso no filho de Augusto. Penso em como aquele menino foi abandonado 2 vezes, primeiro pela mãe e depois pelo pai. É difícil não sentir compaixão por ele, mas sei que não posso consertar os erros dos outros. Quanto a Augusto, não importa para mim onde ele está, se foi preso, se está morto ou desaparecido em algum lugar distante. Ele não é mais parte da minha vida, e sinceramente, o fato de ter desaparecido de vez foi a melhor coisa que ele já fez por nós. Ouvi dizer que Augusto fugiu do país novamente, desta vez para escapar de suas responsabilidades legais. Algumas pessoas dizem que ele desapareceu para evitar a prisão antes que as coisas piorassem. Não posso confirmar isso, mas desde as últimas audiências, ninguém mais ouviu ou teve notícias dele. Seus pais também não falam com ele há meses, e a ex-amante está trabalhando junto à polícia para tentar encontrá-lo. Mas, na verdade, Augusto se tornou o fantasma que sempre foi, desaparecendo sem deixar rastros. Só que agora, ninguém está realmente procurando por ele. Meu sogro e minha sogra seguiram em frente, e eu também. Fernanda tem uma vida muito melhor sem ele, e eu posso dizer o mesmo de mim. O que acontecer com Augusto daqui para frente não é mais problema meu. Ele fez as escolhas dele, e agora precisa lidar com as consequências. Cheguei a um ponto em que posso dizer, sem dúvidas, que ele não é mais minha preocupação. É empoderador. Minha filha e eu estamos construindo uma vida plena, e esse é o foco agora. Continuo priorizando a nossa felicidade, sabendo que fiz tudo certo ao lado dela. A partir daqui, seguimos em direção a um futuro mais brilhante. Comecei a refletir sobre tudo o que passamos. Foram anos marcados por incertezas, abandono e dor, mas, ao olhar para trás, vejo o quanto crescemos. Eu e Fernanda não somos mais as mesmas. Aprendemos a lidar com as dificuldades e emergimos mais fortes. Tenho orgulho da vida que reconstruímos. Fernanda, minha maior motivação, floresceu cercada de amor e proteção. Sei que ela está segura e terá um futuro brilhante.
A ausência definitiva de Augusto foi uma bênção. Com ele longe, pudemos reconstruir nossa vida sem a sombra de suas escolhas. Agora, posso focar no que importa, nossa felicidade e estabilidade. O passado está ficando para trás, e sinto paz e confiança. Sei que estamos mais fortes e prontas para o que vier. A vida sem Augusto não é apenas um alívio, mas uma oportunidade de viver plenamente e garantir que Fernanda cresça em um ambiente seguro. Estamos prontas para um futuro melhor, e farei de tudo para que ele seja repleto de felicidade e realizações. O que você achou da história? Se gostou da história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, além de clicar no sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por se juntar a nós no Recanto das Histórias. Um grande abraço e até a próxima!